Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, o dia 25 de Reshvan. A pergunta é: devemos ser o dono ou o representante? A resposta, como vocês estão vendo aqui, é: devemos ser o dono. Vamos mostrar a ligação com essa Parashat Chayei Sará, que trata principalmente do casamento de Yitzhak com Rivka, o primeiro casamento que tem na Torá. Então, a gente está vendo que é importante, ainda mais nessa época que a gente está agora, depois de 8 meses de corona, de pandemia, a gente tem que finalmente incorporar a lição de ser o dono da nossa vida, do nosso próprio negócio, mesmo trabalhando numa empresa ou como autônomo, a gente tem que ser o dono. A gente tem uma missão. Essa missão não é uma missão impossível. Eu procurei, pensei qual foto colocar relacionada a essa missão. Essa é uma missão difícil, elaborada, complexa, como lançar um foguete, ir até a Lua ou ao espaço. A nossa missão é mais simples. Embora, por um lado, ela é muito maior, mas é uma missão que está ao poder, ao alcance de cada um de nós. E está ligado com esse assunto de nós nos sentirmos donos, capazes, competentes, responsáveis da situação da nossa vida, do mundo, do que a gente tem para fazer. Ainda mais nossa geração, que é a geração que vai trazer Mashiach e vai revelar Deus aqui nesse mundo. Então é uma missão que não é impossível, é uma missão que está ao nosso alcance. E está ligado com essa Parashá, que tem uma primeira missão importante e um emissário, que é Eliezer, que era o servo de Avraham, vindo o patriarca Abraão, como está escrito na Parashá, no começo desse capítulo 24, que Avraham fala para o seu servo, não diz o nome, inclusive a maior parte da Parashá é sobre o Eliezer, é ele falando, pensando, fazendo, e em nenhum momento fala o nome do Eliezer. Fala Zekan Beitó, ou Eved Avraham, em outras situações, mas nunca fala Eliezer. E o Avraham dá uma missão, uma Shelihut, que ele deveria trazer, encontrar a esposa para o Yitzhak. O Eliezer recebe essa missão de encontrar a esposa para o Yitzhak. Aí a pergunta que o Rebbe traz nessa Sirá, que é a maior parte do que eu me baseei para a aula de hoje, se nesse caso, com essa missão, o Eliezer se torna um emissário, um shaliach, ou um casamenteiro, porque ele deveria encontrar a esposa, a noiva, para o Yitzhak, o filho de Abraham. E a gente vai ver que nessa resposta tem o que a gente estava falando sobre ser dono ou um representante e como aplicar isso na nossa vida e no mundo em geral. É a diferença entre ser simplesmente um casamenteiro ou ser o emissário, o shaliach, aquele que vai cumprir a missão. Então, cada objetivo e uma missão se torna a necessidade de nos sentirmos um emissário e não simplesmente um casamenteiro. Então aí, como a gente estava falando, tem a diferença entre o dono e o representante. Qual a diferença do dono para o representante? O dono é aquele que tem o negócio, que ele é responsável por todos os assuntos do negócio e ele responde legalmente e fiscalmente pelo negócio. Ele está totalmente envolvido, comprometido, na verdade, com o negócio. O representante, ele pode mudar, inclusive. Num certo momento, ele é de uma empresa, depois pode representar outra empresa, ele representa um partido, depois representa outro partido. Ele é um representante. Ele tem uma ligação, obviamente, importante com
aquilo que ele está representando, né? Inclusive pode ter um contrato, pode ter algum tipo de pacto ou de celebração entre o representado e o representante, como uma procuração para um advogado ou para alguém representar a pessoa. Mas o dono é muito mais do que um representante. Ele está ligado intrinsecamente àquilo que é a sua empresa, a sua vida, a sua missão. Então a gente vai ver que, como eu falei, e o Rebbe explica isso na Sihá, nesse discurso, que devemos nos tornar cada vez mais donos, como o Eliezer era em relação à missão que ele recebeu. Ele era um emissário, um sheliach. A gente vai ver o que quer dizer ser um emissário, e a gente também deve ser como um emissário. E não simplesmente casamenteiro. A função dele era encontrar uma esposa, então era uma função de casamenteiro. Mas o comprometimento dele, que é mais do que o envolvimento com a missão dele, era de emissário. A gente vai ver o que quer dizer ser um emissário, mas como a gente pode ver nessa coluna daqui, tem todas as palavras que são similares com esse conceito de ser um dono. Então, emissário é alguém que é dono da missão, que se identifica, se associa, se alinha, se integra e passa a ser parte da missão e do que ele tem que fazer. E é o que a gente deve se associar, se identificar com a missão que a gente tem para essa época, para nós e para o mundo inteiro. Então, é a diferença entre ser comprometido e ser envolvido. Inclusive, hoje mesmo, né, ao preparar a aula, eu pensei que eu costumo, já desde a época que eu trabalhava no Ponto Frio, que a gente tinha algumas missões, algumas tarefas, como inaugуrar lojas ou fazer alguns tipos de negociação, de compras, e eu sempre parabenizava toda a equipe, dizendo parabéns a todos os envolvidos. Até ontem eu fiz isso na minha empresa. E agora estou percebendo que não, que o parabéns deve ser dado a quem é comprometido, não simplesmente envolvido. Envolvido é muito bom, é muito interessante, porque não é só uma pessoa que faz o que tem que ser feito. Geralmente uma missão envolve mais pessoas, como está falada a palavra envolve. Só que envolver é, de um certo modo, externo. Comprometido é intrínseco, é totalmente associado, é entregue. E é isso que a gente precisa fazer. Cada vez mais nos sentir o dono, o emissário, comprometido com a nossa missão, com o que a gente faz, em cada assunto. Não precisa ser só a missão geral, que a gente vai falar sobre isso, mas os objetivos mais simples do nosso dia a dia, também a gente tem que se comprometer com isso. É óbvio que não são as tarefas que a gente deve fazer de uma forma externa, até mesmo no trabalho. Mas o que é importante no trabalho, que está ligado à nossa vida, a gente tem que estar comprometido de verdade, não simplesmente envolvido, e muito menos ainda relapso ou desinteressado com o que a gente está fazendo. Tem que estar envolvido e mais ainda comprometido. É a diferença, costuma-se dizer, entre o hambúrguer e o omelete. Qual a diferença do hambúrguer para o omelete? O hambúrguer vem da vaca e está lá a carne da vaca. Então ela está comprometida com o objeto, aquilo que está acontecendo, que é um hambúrguer. O omelete é o ovo. O ovo vem da galinha, obviamente, está ligado com a galinha, mas é externo à galinha. A galinha não tem uma afeição especial àquele ovo, não aquele que ela vai chocar, que vai ter o filho, porque aí é carne da própria galinha. Mas um ovo que é externo à galinha, ele é um envolvimento da galinha, que é o tema dela, né? O ovo. O ovo é o tema da galinha. O hambúrguer não é o tema da vaca, é a própria vida da vaca. Então a gente tem que também, quando a gente se sente dono do que a gente faz da nossa vida, a gente está comprometido como a carne da vaca e não simplesmente como o ovo da galinha, que é o omelete. Também é falado sobre a diferença entre o piloto e o médico, porque o piloto, a gente confia, né, o comandante geralmente fala no microfone o seu nome, se apresenta, etc., mas ninguém está interessado, ninguém investiga, pega o currículo, sabe se o piloto é tão bom assim que vai confiar, né, viajar, que tem uma situação de risco de avião antes de fazer cada voo, né? As pessoas vão lá, não querem nem saber qual é o piloto e confia.
Em comparação com o médico, geralmente se certifica, pega orientação, vê se ele está em alguma lista especial e se faz alguns testes, pode até ir numa consulta, mas depois, para continuar indo, confirma-se realmente é o médico, assim como o dentista, como o advogado, como outras profissões, porque eles estão envolvidos, com certeza, tem que procurar um bom médico, um bom advogado, quando necessário, um professor e assim por diante, mas não tão comprometidos como o piloto. Ou o motorista do táxi, mesma coisa. A gente pega um táxi que envolve, né, uma certa aventura, mas o taxista está envolvido, comprometido, na verdade, com a missão dele, tanto quanto a gente que está lá, assim como o piloto do avião. Então essa diferença entre o hambúrguer, o comprometido, o emissário, o dono, é mais na categoria de piloto do que de médico ou dentista ou outro profissional. Então a gente vê que quando a gente trabalha nas nossas empresas, nos nossos empregos ou na nossa casa, que ligada à educação, que certamente precisa estar comprometido, estar junto, né, em todos os assuntos, com os filhos, ou com os alunos, ou com quem a gente se relaciona, com os pais, com os amigos, com os irmãos e irmãs, a gente tem que estar como protagonista, como dono, como emissário, comprometido, sentindo, com a esposa, com certeza, como é que eu deixei de falar sobre isso, esposa e marido tem que ter uma relação em que estão no mesmo barco, literalmente, no mesmo avião, na mesma missão, em que o que afeta um afeta o outro diretamente. Não tem como evitar isso. Então, também está ligado com a atitude de ser protagonista. O que foi exigido e foi feito um pacto, uma promessa forte do Abraham com o Eliezer, é que nessa missão de trazer um casamento, que é um casamento fundamental, que está ligado aos nossos casamentos, do casamento do mundo inteiro com Hashem, Abraham pediu um comprometimento. Eliezer ser o piloto dessa missão, e não simplesmente estar envolvido, mas comprometido, um emissário de verdade, não um casamenteiro que está um pouco alienado de toda a missão, né? Está trabalhando mais como um tema do que ele tem que fazer, de uma atividade ou uma profissão, não a vida dele que estava em jogo, e é o protagonista. O protagonista, ele veste a camisa, ele se entrega completamente, não é uma vítima. Uma vítima também está envolvida na cena, também está na ação. Uma vítima sofre com o que está acontecendo, mas de uma forma externa, como se não fosse parte dele, como se fosse a vida dele, como se fosse, caiu, aconteceu, alguém falou, alguém fez, sempre externo. Não percebe, não associa como cada ação, cada acontecimento, cada situação está ligada à vida dele particular. Quando a pessoa percebe que ele está em charge, ele está no comando, ele está no controle, ele deve fazer. Se ele não fizer, ninguém mais vai fazer. Né? Como eu costumo muitas vezes ouvir, né, pessoas, reza por mim, ou peça por mim. É óbvio que eu vou pedir, eu vou fazer, eu vou rezar, mas que a pessoa mesma, sabendo que ela é dona do seu destino, da sua vida, que ela pode pedir, ela pode rezar, ela pode fazer, ou mais ainda, ela deve fazer, porque essa ideia de estar comprometido, não simplesmente envolvido e muito menos, como eu falei, está fora da situação, só assistindo. O envolvido não está assistindo, por isso eu sempre dei parabéns para o envolvido. O envolvido é aquele que faz também, é maravilhoso, só que não é o mesmo grau de envolvimento que é o compromisso, o comprometimento daquele que é o dono, que é o emissário, que é o piloto. Temos mais palavras ligadas a cada um desses conceitos que serve para a gente poder aplicar na prática, que é a diferença entre o tudo e a parte. Tudo é esse envolvimento, comprometimento do dono. Ele está totalmente comprometido. Não tem um momento de folga, um minuto em que ele não está pensando nisso. Óbvio que no Shabat e no Yom Tov não se pensa em trabalho, não se pensa na empresa, etc. Mas com a missão principal, que é a missão da gente trazer Mashiach, a gente revelar Deus nesse mundo, a gente está totalmente envolvido, principalmente, inclusive, no Shabat, no Yom Tov, todos os dias do ano, dos meses, todas as horas, todos os minutos, mesmo dormindo, a gente está envolvido, comprometido, completamente, no todo.
não em parte, porque se é em parte, em algum momento pode não estar contemplado, pode não estar pensando, fazendo, integrado com essa missão que é o tudo. Então, por isso que a gente vai ver mais para frente que Abraham deu tudo que ele tinha para Eliezer, porque ele estava totalmente comprometido com essa missão e queria que o Eliezer soubesse disso, e não só o Eliezer, como a pretendente, a noiva do Isaac, percebesse o quanto estava comprometido, não simplesmente envolvido nessa situação do casamento com Isaac, que é um casamento fundamental. Ele é emblemático, ele envolve toda a civilização, toda a história do mundo em todos os tempos. Mesma coisa em relação a por cima e separado. Por que por cima e não simplesmente junto, que seria o contrário de separado? Porque por cima ele é junto, ele também é por dentro, porque é um por cima que não é separado, não é alheio, é externo. É um por cima que envolve tudo de uma forma interna. É por cima e por dentro também ao mesmo tempo. É por cima de estar envolvido, mas no sentido de comprometido. Está ligado com o corona, está ligado com o coroa, com o Keter, que é o mundo inteiro. Então não tem como a gente conseguir a redenção, conseguir que o mundo inteiro, quer dizer, conseguir que parte do mundo fique bom e tenha paz. E que não tenha guerra em parte do mundo, que não tenha fome em parte do mundo, que não tenha tristezas, morte em parte do mundo. Ou é o mundo inteiro ou não é nada. Tem que ser tudo. Tem que estar por cima, que engloba tudo por dentro e por fora. E não separado. Separado tem um destacamento. Essa parte, como está acima, não é a minha função. Eu faço até aqui. Né? Como tem um caso típico, né, que alguém ligou para a American Express já há muito tempo, eu vi isso na época do meu doutorado, e pediu para resolver algum caso, e a pessoa respondeu, olha, não é o meu departamento, mas pode deixar que eu vou resolver. Podia falar, não sou do saque, não sei qual é o seu pedido, não sei qual é a sua reclamação, não tem como te ajudar. Se você ligou e sou eu que atendi, e é a minha empresa, eu estou comprometido. Eu sou o dono nesse momento. Eu estou por cima disso, não de externo, mas está dentro do que está acontecendo, eu vou resolver isso. É assim que a gente tem que se sentir. Por cima, no sentido de estar integrado, totalmente associado, não dissociado, separado, destacado. Que, por um lado, o casamenteiro, quando é simplesmente o casamenteiro, que não conhece a família, não sabe o quanto que é importante essa missão, pode ter também essa falha, essa deficiência, no sentido positivo, obviamente, de não estar indo até o fim de uma forma comprometida, que é uma forma positiva. Comprometido não é comprometido como tem sido usado também, de estar com algum comprometimento de alguma falha. Não, comprometido quer dizer a coisa fundamental e boa de estar totalmente integrado e mais do que envolvido com o que está acontecendo. Por isso que a gente fala que está ligado com a vida e não simplesmente com cultura ou religião. Por exemplo, o judaísmo não é uma religião, não é simplesmente uma cultura, nem uma história. É a vida da pessoa. A vida envolve tudo. Não tem uma parte da vida da pessoa. Cada uma da nossa vida é a vida. Tem que estar envolvida. Assim como eu agora, preparando essa aula, essa é a minha vida. Eu não posso interromper e cuidar de outras coisas menos importantes, porque é isso que eu estou falando agora. Estou comprometido com isso. E espero que vocês também. Então, não é uma coisa externa, lateral, secundária, como, mesmo que seja importante a cultura, a religião, etc., mas não é o fundamental, o essencial. Então, por isso que a gente fala aqui sobre essência, é a mesma coisa, e não simplesmente existência. Então, uma coisa que a gente pode... A Bino Menes Friedman fala muito sobre isso, a diferença entre essência e existência. A gente geralmente dá muito valor para a existência. Então, comer, beber, dormir, descansar, ter prazer, se divertir, está ligado com a existência. A essência está ligado com a vida, aquilo que realmente é fundamental, não é só importante. É urgente, é tudo, é o dono do nosso destino. Está ligado com a essência.
não com a existência, que muitas vezes a gente pode ficar sem comer, pode ficar sem beber, pode ficar sem trabalhar, mas a gente não pode ficar sem respirar, que tá ligado com a essência da nossa vida, e não pode ficar sem cumprir nossa missão, que é fundamental, de trazer Mashiach para esse mundo e ter paz no mundo inteiro, sem exceção. E aí, completando isso, a diferença entre ser sócio e um executivo, que é um cargo muito alto na empresa, mas não é sócio. O executivo pode trocar de empresa, o sócio não. Ele está totalmente associado. O seu nome, a sua reputação, a sua vida está ligado com a sua missão. Sócio nascimento de uma empresa. Tanto é que a gente é chamado de sócio em relação à paternidade e maternidade. Somos sócios de Deus na criação, na geração dos nossos filhos e na criação dos nossos filhos. Então, nada que acontece com os nossos filhos é externo, assim como nada que acontece com a gente é externo para Hashem. Nós somos a vida dele. E ele dá valor a isso. A gente tem que dar valor ao que é importante para a gente como um sócio, e não somente como um colaborador, nem mesmo como um executivo. Né? A gente não é simplesmente um coadjuvante na nossa vida e no mundo. Somos sócios, não somente executivos. Por isso que eu gosto na empresa que todos têm essa mentalidade, e foi interessante que, com essa época de pandemia, do corona, as pessoas tiveram que ter, tanto os empresários e sócios, como os executivos, colaboradores, analistas, qualquer cargo na empresa, essa maturidade de se sentir sócio, porque o sócio não é aquele que está controlando. Um executivo precisa de controle. O sócio é aquele que é dono. Ele não precisa que alguém controle o que ele vai fazer, porque é a vida dele, então ele faz. Ele faz e acontece. Cada um tem que se sentir sócio, protagonista, que o que está fazendo está ligado com a sua vida, com a sua essência e a sua missão. Então, essa missão não é impossível. Estamos quase terminando, e eu vou resumir muito, porque é bastante complexo esse tema, mas ao mesmo tempo é simples a gente entender e aplicar. Temos uma missão geral. Essa missão geral, cada um tem uma missão geral, e o mundo inteiro também tem essa missão geral. Por que eu falo cada um e o mundo inteiro? Porque vale para o mundo inteiro, mas se pensar simplesmente no mundo inteiro, é capaz, como muitos de nós em muitas situações, pense, não, deixa que o outro vai fazer, porque também é a missão dele, então deixa que ele vai fazer. Deixa que ele vai cuidar de preparar a comida, ele que vai cuidar de levar o lixo para fora, ele que vai cuidar de fazer as compras, ela que vai cuidar de comprar o remédio, ela que vai cuidar de levar ao médico, ela que vai cuidar de comprar o computador para ter aula, de contratar o Zoom, de pagar a conta. É de cada um, como costumo dizer, é melhor ter uma bola dividida e os dois irem na mesma bola do que ter o deixa que eu deixo. Né? E acaba que ninguém vai fazer. Então, quando você fala o mundo inteiro, essa missão geral, se a gente não tem a consciência que a nossa vida é a missão de cada um e um, que cada um de nós é um emissário e tem que fazer, não de uma forma separada, destacada, mas sim comprometido com o que está acontecendo, então a gente vai conseguir fazer, cada um em um, e vai atingir esse ideal que vale para o mundo inteiro. Nossos objetivos particulares temos também, não é para desconsiderar que tem uma missão geral e tem objetivos particulares, que pode ser considerado menos importante em relação à missão geral, como objetivos particulares eu estou chamando aqui, não detalhados, né? Saúde é um objetivo particular, mas ele é geral, né? Ter vida, ter saúde, estar bem, bem-estar, inclusive a saúde não é simplesmente física do corpo, da medicina, mas sim é holístico, está ligado à saúde mental, à saúde social, psicológica, espiritual, com certeza. Filhos também, né, de dar educação para os filhos, de ter filhos, de cuidar para que os filhos se casem, assim por diante, tudo que está ligado ao tema fundamental de filhos são objetivos nossos particulares. Sustento também, ter parnassá, ter riqueza, poder comprar e fazer e viver com dinheiro e dar caridade, dar tzedakah, fazer doação, também está ligado com isso. São objetivos particulares e todos eles
sem exceção, estão ligados à nossa missão. Então, essa é uma coisa importante a gente fazer essa ligação. Porque, como a gente falou, a ideia de ser dono, de estar ligado com o emissário e com o tudo, e não com a parte, não com o envolvimento ou a separação, quando a gente está totalmente comprometido, sentido positivo, e entregue, dedicado, né, o chamado dedicação exclusiva, a gente liga cada parte da nossa vida à missão geral. E isso é fundamental. Mas ainda nessa nossa época atual, né, o Rebbe fala sobre isso, a gente está terminando a nossa missão. Já desde o Rebbe anterior foi falado que a gente já tinha terminado essa missão. A qualquer momento Mashiach poderia chegar, deveria chegar, mas ainda agora que está cada vez mais claro que esse é o momento, esse é o ano. Então a gente tem que cada vez mais associar e se apropriar nós mesmos da nossa vida e da nossa missão. Mais uma coisa, todos nós somos emissários, todos nós sem exceção. Não é quem está nomeado, quem tem carteira ou quem está na folha de pagamento. Cada um e um, ou que representa um certo povo, ou um certo grupo, ou certa comunidade. Todos nós, ou homem ou mulher, ou idades diferentes, todos nós, sem exceção, somos emissários, donos, responsáveis. Responsável no sentido comprometido, não só envolvido por nós. Então, nós somos donos de nós mesmos, do nosso nariz, como se diz, da nossa vida, mas também responsáveis pelo mundo inteiro. Não é que a gente é dono do mundo inteiro, não é isso jamais o que está se falando aqui, mas responsáveis, emissários para que todo mundo, então não adianta a gente salvar e ser dono e responsável só o que acontece com a gente. E do lado tem um furo no barco que afunda com tudo, ou pelo contrário, que do lado está sendo construído uma coisa bonita e a gente não faz a mesma coisa. A gente tem que participar, todos juntos, dessa construção, desse mundo maravilhoso, como está ligado a esse ano, de maravilhas que serão mostradas, e já estão acontecendo, talvez a gente não consiga ver, mas devemos nos esforçar para ver essas maravilhas, e que sejam no mundo inteiro. A maravilha não acontece só em parte do mundo, tem que ser no mundo inteiro. Essa história que a gente está falando nessa paraxá, acabei nem contando tanto para quem não conhece, essa história na paraxá, que Abraham pede para Eliezer ir para a terra ancestral do Abraham, do patriarca Abraham, encontrar uma esposa para o seu filho Yitzhak, que encontrou a Rivká, com todos os detalhes. Essa história resume essa missão que a gente tem. E qual é essa missão? Então, não mantendo mais o suspense, essa missão geral que a gente tem, que tem que ligar com cada objetivo particular, é revelar Hashem, revelar Deus nesse mundo mesmo. Nesse mundo, não é o mundo vindouro, não é no Gan Eden, não é no paraíso, não é na vida depois da morte, ou no mundo vindouro, é esse mundo mesmo, aqui, tão baixo, que não tem mais baixo que ele. É isso mesmo. E fazer daqui, aqui, uma moradia para Hashem. O que quer dizer moradia para Hashem, onde ele pode se sentir bem, etc. Não vamos entrar aqui nesse caso, mas essa é a missão. E é trazer Mashiach também. E não por acaso Mashiach está ligado com essa paraxá, porque, como a gente falou, emissário é shaliach em hebraico, e é a missão que o Eliezer recebeu. A primeira missão que tem na Torá, essa missão que Abraham deu para Eliezer. E ele então é o primeiro shaliach, que é o emissário. E shaliach é a mesma numerologia da palavra Mashiach, com mais 10 forças da alma. Shaliach mais 10 dá Mashiach, que é 358. Shaliach dá 348, com 10 forças da alma, que tem que estar esse comprometimento, não o envolvimento. Essa entrega das 10 forças da alma do Shaliach traz Mashiach, que está ligado, como a gente falou, com essa paraxá. Então, o Eliezer recebe tudo do Abraham para conseguir cumprir essa missão e vai até a terra ancestral de Haran do Abraham Avinu, e lá encontra, através de uma comunicação dele com Deus, e Deus o atende. Está na Guimarães explicando que foi um dos 3 únicos que foi atendido e deu tudo certo com o pedido dele. E ele foi apresentado a Rivká,
e aí ele, assim que consegue cumprir sua missão, volta para o casamento de Isaac com Rivka, e o casamento por si só dura, é mencionado por uma pista, uma dica simplesmente na Torá, e é muito rápido. Então vamos ver mais alguns detalhes, já terminando o que a gente está falando. Abraham deu tudo o que ele tinha para Eliezer. É uma pergunta que o Rebbe traz: como é que pode? Está até na Halachá dizendo na lei que uma pessoa não deve dar tudo o que ela tem, porque ela vai precisar, assim como Abraham, que ainda tinha mais vários anos de vida e ia precisar, e ele deu tudo de verdade, não sobrou nem um centavo. Por que ele deu tudo para Eliezer? Já respondendo, porque era uma missão fundamental e que tinha que estar totalmente comprometido até a entrega 100%. O Eliezer tinha uma segunda agenda inicialmente. Então isso é uma coisa interessante, que Eliezer era um sheliach, era um emissário. Então a gente explicando um pouquinho mais do que é ser o dono, o que é ser o sheliach. O sheliach, ele reúne dois opostos. O emissário tem dois opostos. Por um lado, é chamado Shelohosh Ladam Kemotó. O sheliach, o emissário, é como a própria pessoa que está mandando, como o meshaleach. Ele é igual ao dono. Ele representa, no sentido de não representar, de ser o dono mesmo, né? Ele não é só um representante, não é só um casamenteiro. Ele era o próprio emissário, era o próprio dono, fazendo a missão dele, que deveria ser do Abraham, que não podia ir por alguns motivos. Mas, ao mesmo tempo, o sheliach tem uma existência separada. Tanto é que o Eliezer chegou a pensar em oferecer a filha dele para casar com Isaac, era o interesse dele. Então, ele tinha uma segunda agenda, ele tinha uma existência separada, ele podia pensar outras coisas diferentes do dono. Mas é essa reunião dos opostos que mostra a nossa shelichut e tira o véu, tira o mistério que a gente tem de, às vezes, sentir dificuldades porque a gente não consegue ser exatamente como o Meshaleach, como Hashem, que nos deu essa missão. Mas isso faz parte, porque assim Deus definiu que seria a grandeza, a vantagem nossa, porque envolve o esforço que a gente tem, porque apesar de ser uma existência separada, a gente deve fazer exatamente o que o dono quer, o que Hashem quer da gente. Então a gente tem que usar a nossa própria cabeça, a gente tem que usar o nosso raciocínio, o nosso conhecimento, o nosso envolvimento, comprometimento, a nossa emoção, a nossa tática, como Eliezer teve, e identificar, adivinhar, se alinhar com a tática, com a estratégia, com a vontade de Hashem, para conseguir ter sucesso, que é ser igual ao dono, apesar de, ou por ter, uma existência separada. Então tem as duas coisas que a gente reúne, e não é motivo para a gente ser neurótico ou esquizofrênico, ou achar que tem uma bipolaridade, ou uma síndrome de pânico, inclusive, por perceber essa contradição de querer ser e ser igual ao dono e ter uma alma divina, e ao mesmo tempo ter uma alma animal que às vezes quer coisas diferentes do que Hashem quer. E esse é o nosso desafio, é a nossa missão. O casamento de Isaac é o casamento por excelência. O que quer dizer? O casamento reúne dois opostos, como a gente falou sobre o sheliach, o céu e a terra, a alma com o corpo. Tanto é que o masculino e o feminino, né? Isaac com Rivka, cada um representa uma parte, né, desse todo. O Ma e Ban são dois nomes, aspectos de Hashem, né? O Man, do certo modo, mais elevado, e o Ban, o espiritual e o material, o mundo superior com o mundo inferior, etc. São vários opostos que se reúnem num casamento, e o Yitzhak com a Rivka expressam essas contradições, essas diferenças entre dois opostos, e o casamento faz com que tenha essa harmonia e se transforme na vida dos dois. E essa é a nossa missão, fazer com que tenha um casamento de Hashem e do espiritual com o ser humano e esse mundo e a terra e o material, né? Na verdade, Hashem está acima do material e do espiritual, mas ele quer ter reunião desses opostos aqui nesse mundo. É isso que a gente tem que fazer. Então essa é a história, a sua missão, e não um casamento. É interessante, porque o Rebbe pergunta se é tão importante assim esse casamento, que é uma história, como está escrito aqui, repetida com detalhes, enquanto que várias
alachot e leis sobre Tefilin são simplesmente intuídas na Torá com uma pista breve, depois explicada na Torá oral, porque essa história na Torá escrita, no Humash, é repetida com detalhes absurdos e muitos detalhes, porque esse é o casamento fundamental do povo com Hashem, do mundo com a divindade, do espiritual com o material, da alma com o corpo, assim por diante. Então, por que não fala mais sobre o casamento? O casamento de Isaac, como a gente falou, passa quando percebe, já aconteceu. Enquanto que a história do Eliezer, na Shelihut, na missão dele, é com todos os detalhes. Por quê? Porque essa é a nossa missão. O casamento é rápido. A missão é que está durando já tanto tempo que a gente já concluiu, se Deus quiser, e já vamos ter o casamento. Então, é uma história repetida aí com detalhes, porque é importante esse casamento, mas ainda a missão é importante, que é a nossa missão. Esse casamento é interessante, que ele é explicado, a grandeza desse casamento, na Torá escrita da Hassidut, que é o livro do Kutei Torá e Toraor do Alter Rebbe, e ela é só explicada não na Parashá Haesará, que é no livro Toraor, mas é no final, em Zot Abrahá, no final do Sefer Dvarim, no Likutei Torá. Por quê? Porque está ligado com essa época que a gente está agora, que liga o final com o começo, que é a Geulá, a redenção, a gente sair do exílio, sair definitivamente das dificuldades, do sofrimento, que inclui essa época de pandemia, de corona, e de quarentena, e de isolamento, e mortes, e dores, sofrimento, que já dura 2000 anos, e mais, na verdade, desde que o mundo começou inclusive no caos. A gente já está nessa época messiânica em que vai ter paz completa para o mundo inteiro. E isso que Moshe pede no começo, na primeira redenção de Mitzrayim, em Shemot, capítulo 4, versículo 13, Moshe fala para Hashem, Shlach na bead tishlach, mande o teu Sheliach, que vai ser o Sheliach final, que vai trazer a Geulá, que é o Mashiach. Moshe pede isso desde o começo. E no fundo, não tem como, Rai pergunta, Moshe Rabbeinu, o tzadik, né, de todas as gerações, o líder de todas as gerações, que está associado com a Torá, associado no sentido de comprometido. Ele é a Torá, a vida dele é a Torá. Torat Chaim, Torat Moshe, Torat Emet. É a verdade, é Moshe, é a vida. Como é que pode ele pedir para Hashem, Hashem não conceder? Hashem concedeu para ele. Quando ele pede para Hashem mandar já o Mashiach para redimir o povo de Mitzrayim, Hashem atende. Como? Ele junta Goel e Rishon com El Aharon. Então, o Mashiach tem Moshe dentro dele e Moshe tem Mashiach dentro dele. Por isso que junta o começo com o final, e o final é que a gente está agora, já com o Mashiach, que a gente vai ter totalmente a redenção final, definitiva e eterna. Para concluir, isso que a gente tem falado até agora está nessa Parashá Haesará, que o Rebbe falou em 1991, e coincide, por providência divina e não por acaso, com o Kinus HaShluchim, nessa época, assim como esse ano agora, em todos os anos, desde que começou a reunião mundial de todos os Shluchim, os emissários Chabad, no mundo inteiro, acontecia até esse ano em Nova York, nessa época, em Parashat Haesará, sem exceção, que é uma Parashá que fala sobre Shelia, sobre emissário, como a gente falou, sobre Eliezer, e sobre a nossa missão geral. E esse ano vai acontecer de novo nessa Parashá, só que vai ser online para o mundo inteiro. Inclusive, uma das vantagens dessa época de corona, que não é uma deficiência não poder estar todo mundo junto no mesmo lugar, está todo mundo junto no mundo inteiro e poder ter muito mais participantes, que são os shluchim do mundo inteiro, os emissários, todos nós, não só aqueles que têm uma filiação. Todos nós somos shluchim, como está ligado com essa Parashá, como está ligado com essa explicação que temos a missão. E o Rebbe termina essa sirá falando que tudo aquilo que o dono da casa, que é Hashem, o Rebbe fala sobre o dono, sobre o Balabait, o dono da casa. Quando a gente está na casa do dono, esse mundo é a casa de Hashem,
tudo que o dono da casa te falar, precisa fazer. Menos uma coisa, que é ser fora, saia da casa. Isso, a pessoa que está, o visitante que está na casa do dono, ele não precisa fazer. E ao mesmo tempo, então, o Rebbe explica que a gente não quer ficar nem mais um minuto nessa situação de fora da mesa do nosso Pai. Isso a gente não precisa fazer e não quer fazer. A gente fala para Hashem que Hashem, por algum motivo, estava até agora tendo prazer da gente ficar fora da mesa dele, como a gente está no exílio, e a gente não precisa ficar fora da mesa, porque mesmo que o dono da casa queira e fale para a gente ficar fora, a gente... E ele não quer, a Hashem quer que a gente fique na casa dele, que é esse mundo, e junto com ele, a gente vai ter, se Deus quiser, já a redenção final com o Mashiach, a gente apressando isso, sendo dono da nossa vida e assumindo a responsabilidade que a gente tem, um comprometimento total, irrestrito, como a gente falou, tudo comprometido de fazer a vontade de Deus, que é a nossa missão, trazer Mashiach para esse mundo, revelar Hashem esse mundo e fazer desse mundo uma moradia para Hashem. Que seja agora já, Shabbat Shalom, tudo de bom para vocês, para todos nós, para o mundo inteiro.